Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros vamos a tener una clase con Tere. Mi Tere preferido es el Tere de limón. Entonces, agarrar el Tere, agarrar el agua ahí, porque nosotros hoy vamos a ver insuficiencia cardíaca descompensada. Mi opinión es una complementación de la clase de insuficiencia cardíaca, entonces vamos a prestar bastante atención acá, porque é uma classe que sumamente é importante, nós vamos ver isso em la prática em nossa vida diária. Então, vamos compartilhar nosso Power. Eu, como sempre, essa classe, sim ou sim, tratei de resumir e deixar o mais sencillo possível. Se necessitar ver quantas vezes queira, agarrar aí o link e mirar quantas vezes queira, sim, a la velocidade que queira. Sepan que insuficiência cardíaca descompensada se pergunta muito em los exámenes, tanto em los escritos quanto em los orales. Entonces, ¿cuál es la definición de insuficiencia cardíaca descompensada? Básicamente, cuando el corazón no consigue mantener un volumen minuto adecuado. La misma cosa que sería insuficiencia cardíaca, pero allá, la insuficiencia cardíaca descompensada acá, perdón, nosotros estamos hablando de una insuficiencia cardíaca que es aguda, ¿sí? Aguda. Acá estamos hablando solamente de una insuficiencia cardíaca aguda. Llamamos descompensada para diferenciar de la insuficiencia cardíaca crónica. Pero básicamente la definición es bien parecida con la definición de insuficiencia cardíaca crónica, que es cuando nosotros tenemos una reducción del volumen minuto o de la perfusión de los órganos o un aumento de la congestión pulmonar o sistémica. Básicamente puede ocurrir sin un paciente sano, ou seja, sem insuficiência cardíaca prévia, um paciente com insuficiência cardíaca, que é a insuficiência cardíaca de novo, que já vamos ver que é isso, ou por empeoramento do quadro de uma insuficiência cardíaca crônica pré-existente ou uma insuficiência cardíaca propriamente descompensada. Qual é a classificação de uma insuficiência cardíaca descompensada? E aí nós vamos parar e mirar acá. Nós temos três tipos de insuficiência cardíaca descompensada. Temos aquela classificação, aquela insuficiência cardíaca descompensada aguda, que quando o paciente tem uma insuficiência crônica e descompensa, a descompensação acá, como em qualquer tipo de descompensação de insuficiência cardíaca, sempre nós vamos ter fatores gatilhantes, fatores desencadenantes de isso. Então, se o paciente tinha já uma insuficiência cardíaca crônica, e aí, por exemplo, tive um infarto agudo do miocárdio, ou tive uma infecção. Então, essa infecção, esse infarto empeorou sua insuficiência e aí generou uma reagudização ou uma insuficiência cardíaca crônica com descompensação aguda. Por isso que nós decimos antes que a insuficiência cardíaca descompensada é como dizer uma reagudização ou uma insuficiência cardíaca aguda. É praticamente a mesma coisa. Sí, praticamente, não é a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa. Nosotros entonces tenemos la descompensación de un paciente que ya tenía insuficiencia cardíaca. La otra cosita es la insuficiencia aguda de nuevo. Ese es nuevo. ¿Sí? Ese es nuevo. El paciente no tiene insuficiencia cardíaca previa. Y ahí le agarra un infarto agudo del miocardio y le atora en el medio. Entonces ya empieza con un grado de incapacidad de mantener uma perfusão adequada e aí genera toda a clínica de la insuficiência cardíaca descompensada. E a insuficiência cardíaca, então, recuerden-se que teníamos quando o paciente tem a fração ejecção diminuída e a fração ejecção conservada. O ponto de corte é o 50%, entre 40 e 50 temos fração ejecção intermédia. ¿Sí? Entonces, insuficiencia cardíaca descompensada es cuando hay una descompensación de una insuficiencia cardíaca o cuando el paciente debuta de una primera vez con ya insuficiencia cardíaca. Debuta algo, tiene alguna otra enfermedad que desencadena toda la insuficiência cardíaca descompensada. Então, se você saber isso, é básico. A fisiopatologia é bem sencilla e bem simples. Temos um fator desencadenante e isso faz com que diminua o gasto cardíaco. Recuerden-se da formulita do gasto cardíaco. Isso. Gasto cardíaco é igual a frequência cardíaca multiplicado por, ou seja, multiplicado o volume sistólico ou volume de ejecção. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una disminución del gasto cardíaco? Es bien sencillo, ¿sí? Solamente razonar. Cuando tenemos disminución del gasto cardíaco, nuestro cuerpo es tan perfecto que empieza a activar todo lo que tiene disponible para aumentar la perfusión tisular, porque si disminuye el gasto cardíaco, nosotros tenemos una alteración de la perfusión tisular. Si tenemos una alteración de la perfusión tisular, tenemos menor oxígeno que llega a los tejidos. Y si llega menor oxígeno a los tejidos, nosotros tenemos activación del sistema nervioso simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona y vasoconstricción. O sea,
todo isso hace com que, recuérdense que a formulita, déjame eu ver se tenho acá escrito, não tenho acá escrito, a formulita del gasto cardíaco é frequência cardíaca por volume de eyección. Então, ¿qué yo tengo que hacer para aumentar el gasto cardíaco, para aumentar la perfusión tisular? Tengo que aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el volumen de eyección. ¿Cómo que yo aumento todo eso? Estimulando el simpático, estimulando el sistema renina, angiotensina, aldosterona y estimulando los factores vasoconstrictores. ¿Cuál es el punto acá? Todo eso genera una cascata. ¿Cuál es la cascada que ocurre acá? Aumento da pré-carga, aumento da pós-carga e aumento da contractilidade. Todo isso serve para tratar de compensar essa diminuição do gasto cardíaco. Então, fator desencadenante, gasto cardíaco diminui e aí empieza a ativação de todos os mecanismos compensatórios. Nós, então, vamos ter ativação desses mecanismos, mas qual é o ponto acá? O ponto ouro. O ponto ouro está acá. ¿Sí? La vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica y la retención de sodio y agua genera congestión. ¿Congestión a dónde? Si nosotros recordamos, en insuficiencia cardíaca izquierda teníamos una cosita que genera congestión. ¿Sí? La congestión, si ocurre del lado izquierdo, o sea, si la afectación es del lado izquierdo, tenemos congestión hacia pulmón. Obviamente que después pasa a ventrículo derecho y reflujo hepatojugular, todo eso. Pero si es del lado derecho, no tenemos congestión pulmonar. Lo que ocurre generalmente en insuficiencia cardíaca, la más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda o global, una izquierda que se progresó y que se tornó global. Lo que pasa principalmente y la mayor parte de las veces es que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, vuelve, regurgita sangre hacia quién? Pulmoncito, arrebenta ahí el capilar, la presión adentro del capilar pulmonar, y entonces empieza toda la sintomatología de disnea paroxística nocturna, empieza, en realidad acá no tendría una disnea paroxística nocturna, sino que tendría disnea, falta de aire, ahogo, tiene también taquipnea, signos de dificultad respiratoria, todo eso. Pero básicamente, sepan que si es del lado izquierdo, que es lo más frecuente, pulmoncito está afectado. Después afecta quién más detrás. Ingurgitación jugular, reflujo hepatojugular, signo edema, ahí deja los pies de elefante, como yo siempre digo, que es para... Los pies de elefante sirven para memorizar que el paciente va a tener edema en los miembros inferiores. Todo eso va a estar relacionado acá con la fisiopatología de una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, los factores desencadenantes o los que descompensam essa insuficiência cardíaca, em realidade seriam desencadenantes, seria basicamente uma mala adesão ao tratamento de uma insuficiência cardíaca crônica, uma isquemia, um infarto agudo do miocárdio, e com a isquemia nós vamos ter isso. ¿Sí? Pero, factores de descompensação que descompensam ou que desencadenam a insuficiência cardíaca descompensada. Mala adesão ao tratamento. Vamos começar por esse e só vamos charlar um ratito acá. Quando o paciente não toma de maneira adequada os fármacos, não hace, por exemplo, as medidas higiênico-dietéticas de maneira adequada, não saca a sal, sigue tomando álcool, o paciente tem a chamada mala adesão ao tratamento. Então, todo isso, as transgressões dietéticas, essa é a palavrita aí que eu estava tentando resgatar, as transgressões dietéticas ao tratamento de uma insuficiência cardíaca, sacar a sal, diminuir o tabaco, álcool. Se o paciente não faz isso e toma os fármacos, possivelmente, dentro de um ratito, vai ter uma descompensação. Então, as transgressões dietéticas, ou também chamadas de mala adesão ao tratamento, também vão ser causas de descompensação de uma insuficiência cardíaca. Pacientes que têm síndrome coronária agudo, ou o chamado infarto agudo do miocárdio, ou isquemia cardíaca, que todo praticamente é a mesma coisa, nós vamos ter que classificar esses pacientes para evaluar sua mortalidade de acordo a seus signos e sintomas clínicos. Essa tablita acá, Kimball, basicamente serve para estimar, de acordo à clínica do paciente, a mortalidade que esse paciente vai ter. Essa tablita acá, les dou um tip. ¿Sí? Sí o sí hay que memorizar. Esa fue pregunta de mi final de Clínica 1 y pregunta mucho esa tablita acá. Kimball es una tabla diseñada para los pacientes que tienen síndrome coronário agudo o infarto agudo del miocárdio. Es una tablita que evalúa, entonces, a partir de la clínica, de los signos y síntomas, evalúa la mortalidade. Vamos mirar acá. Tenemos 4 classes de Kimball.
Classe 1 é quando o paciente não apresenta nenhum signo e síntoma de falha cardíaca, não apresenta ingurgitação, não apresenta el ritmo triple ou ritmo quádruple, não apresenta ingurgitação jugular, edema agudo de pulmão, nada. Então, o paciente não tem falha cardíaca. Mortalidade, 6%. Generalmente, os pacientes não se apresentam assim. O paciente que teve síndrome coronário agudo com infarto e apresenta signos de falha cardíaca, como, por exemplo, de insuficiência cardíaca descompensada, signos congestivos e também os signos de baixa perfusão cardíaca, aí sim apresentam falha cardíaca, ou seja, apresenta sudoração, taquipneia, tiragem intercostal, todo isso. Então, os pacientes que apresentam falha cardíaca, ou seja, signos de baixa perfusão, em palavras assim mais sencillas, apresentam uma mortalidade de 17%. Kimball 3 é quando o paciente já apresenta edema pulmonar, aí já tem crepitantes auscultatórios, aí tem muita disneia, o paciente tem uma mortalidade de 38% e grado 4, choque cardiogênico, mortalidade de 81%. Ojo, não necessitam saber bem específico, assim, 6%, 17, 38, 81. Não, sepam aproximadamente 5%, aproximadamente 6%, aproximadamente 16, 17, mas não me vayam dizer Clip 1 ou Clip Kimball 1 vai ter 50% de mortalidade. Não. Sepam basicamente 1, 2, 3 e 4 é a evolução de um infarto, ¿sí? A evolução se nós não tratamos e dependendo da artéria que afecte. Então, ante um paciente com isquemia, nós vamos evaluar a falha cardíaca desse paciente. E, evaluando a falha cardíaca, o grado de falha, nós decimos a mortalidade, basicamente. Essa tableta, sim ou sim, sumamente importante. Nós vamos ver mais dessa vez. Eu puse acá, não estava nessa classe, mas eu puse nessa classe justamente para que nós já agarramos aquele Kimball e repassemos. Outra cosita que pode descompensar uma insuficiência cardíaca são as infecções. Por exemplo, paciente já tinha uma infecção, já tinha uma insuficiência cardíaca, teve uma infecção, seja ela um COVID, seja ela uma infecção de trato urinário, o que seja, e aí, o que passa? O que passa com essa infecção? Se proliferou isso na bacteriemia e isso na sepsis, na cirrose, depois na sepsis. Então, com a sepsis, pode desencadenar, pode descompensar a insuficiência cardíaca. Por que a sepsis pode desencadenar? Justamente porque uma infecção generalizada, um síndrome infeccioso sistêmico, pode generar, não é que pode generar, genera um aumento das demandas metabólicas. E se o coração não consegue manter essa demanda metabólica que o corpo está, ou seja, que está todo acelerado, por conta da febre e todo isso, o paciente não consegue manter uma perfusão tisular adequada, então, insuficiência cardíaca descompensada. A arritmia, sumamente frequente e sumamente importante saber. As taquiobradiarritmias podem descompensar uma insuficiência cardíaca ou dar uma insuficiência cardíaca descompensada. Exemplos: fibrilação auricular, pode dar, taquicardia ventricular, sim, e a fibrilação ventricular também. Taquicardia paroxística supraventricular, perdão, e a fibrilação ventricular. São arritmias aí que vocês anotem aí ao lado, sim ou sim, para ter presente, porque são arritmias que muitas das vezes descompensam a nosso paciente. Hipertensão mal controlada é outro fator de descompensação. O paciente tem uma crise hipertensiva e descompensa sua insuficiência cardíaca. Essa é a clínica, esse é o tipo mais frequente que ocorre. Tem uma crise hipertensiva, seja por algo emocional, transgressão dietética acá também, quando come muita sal ou algo, um assadito aí copal, que vai ter uma crise hipertensiva, e então essa crise hipertensiva é uma das causas que hace com que descompense a insuficiência cardíaca. ¿Por que a crise hipertensiva genera descompensação? Só pensar, a hipertensão arterial genera um aumento da pós-carga. Para que eu pueda, quanto maior a pós-carga, é menor mi gasto cardíaco. Então, se eu tenho uma crise hipertensiva e já tenho um gasto cardíaco baixo, vai diminuir a mais meu gasto cardíaco. Por isso que o paciente desenvolve uma crise hipertensiva, na descompensação da insuficiência cardíaca, por conta dessa crise, dessa pós-carga. Mecanismo fisiopatológico acá é básico, fisiologia pura nisso. Drogas: cocaína, álcool, fármacos como ANs e esteroides, tem efeitos cardíacos. O que eu quero dizer com isso? Cocaína, álcool é cardiotóxico, cocaína estimula, ou seja, dá taquicardia, tenta aumentar o gasto cardíaco, mas muitas das vezes o coração se cansa e aí deixa de funcionar. ANs e esteroides também têm efeitos cardíacos. E outras causas de descompensação é, por exemplo, o tromboembolismo pulmonar, a anemia,
la tiroides, em caso de hipertiroidismo, insuficiência renal, embaraço pode descompensar na insuficiência cardíaca, inotrópicos negativos, ¿sí? Que são os fármacos que diminuem a contractilidade del ventrículo del corazón, entonces pueden generar una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Todos esses, los más importantes son mala adhesión al tratamiento, isquemia, o sea, síndrome coronario agudo, con supra o sin supra ST, infecciones, que sería en el caso de sepsis, arritmias y hipertensión mal controlada. Y ojo, no se olvídense y anoten eso de preguntar los fármacos que el paciente toma, porque, empecé ayer con un fármaco que é, por exemplo, um inotrópico negativo ou um AINE, hoje descompensa o paciente, ou no mesmo dia, às vezes 12, 24 horas já descompensa o paciente. Então, factor de descompensação, recuerden de los fármacos, é um dos factores mais frequentes de descompensação de la insuficiência cardíaca. Qual é a clínica de nosso paciente com insuficiência cardíaca? E acá prestem bastante atenção. Em realidade, nós já vimos tudo isso, mas só vamos a repassar. Temos signos de congestão e signos de baixo gasto cardíaco. Acá está em português, pero les vou a traduzir. Puse isso porque precisa bastante imagencita, então queda mais sencillo de repassar e de depois de memorizar. Que passa? Signos congestivos. Quais são os signos que nós temos de congestão? Vamos ter disneia, crepitantes pulmonares, edemas em membros inferiores, hepato e esplenomegalia ou hepatomegalia. Hepatomegalia a vezes pode ser dolorosa. E turgência jugular ou ingurgitação jugular e refluxo hepatojugular. Essas são as siglas acá de signos e sintomas de congestão. Por que dá signos e sintomas de congestão? Opa, o coração não consegue bombear, genera refluxo. ¿Sí? Refluxo hacia atrás. Refluye hacia pulmão, refluye hacia hígado, hacia los pies. Então, se aumenta a pressão hidrostática capilar e empieza a extravasar líquido. Baixo gasto cardíaco. Quais são os signos e sintomas de baixo gasto cardíaco? Extremidades frias, manos, dedos, manos. Los pies também são, a vezes quedam frios porque llega pouca sangre. Recuérdense que se llega pouca sangre, está frio, e quando está frio, o paciente empieza a haver sudoração. A pressão arterial pode estar pinçada, ou seja, muito cerquita, a sistólica de la diastólica, por exemplo, ter uma sistólica de 90 e uma diastólica de 95, ¿sí? Pode passar, 95 de sistólica e 90 de diastólica, pode passar. Vai haver oligúria. Por que há oligúria? Razonem isso, que queda mais sencillo. Oligúria. ¿Por qué el paciente tiene oligúria y una insuficiencia cardíaca descompensada? Nosotros tenemos activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? ¿Por qué? Si tenemos bajo gasto cardíaco, llega menos sodio en el riñón. Llega menos sangre y, consecuentemente, llega menos sodio en el riñón. Si llega menos sodio, las células juxoglomerulares, tengo alteração de sódio, tenho menos sódio ligando. Libera renina, então as células juxoglomerulares enviam uma señal para liberar renina, essa renina vai ao hígado, onde se une com o angiotensinógeno, transforma angiotensinógeno em angiotensina 1, angiotensina 1 vai ao pulmão, que no pulmão se encontra com a ECA, lá em cima, convertidora de angiotensina, e então se transforma angiotensina 1 em angiotensina 2. Angiotensina 2, quais são seus efeitos? Vasoconstricción, activación del sistema simpático, va de nuevo al riñón, vuelve para el riñón la angiotensina 2 y libera aldosterona, que la aldosterona va a hacer con que tenga retención de sodio y agua y también actúa sobre la liberación de la ADH, estimula la liberación de la ADH, que es la hormona antidiurética. Eso. La hormona antidiurética ayuda a antidiuresis, o sea, retiene más agua. Entonces, lo que va a generar, si retiene más agua, tuvo más sodio y agua en el riñón, nosotros tenemos oligúria o a veces oligonuria, dependiendo del grado de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y rebajamiento, o sea, disminución del grado de conciencia, del nivel de conciencia por cuenta del bajo gasto cardíaco. Esses são os signos e sintomas. Recuerden-se que temos que classificar entre congestivos e de baixo gasto cardíaco. Agarre uma fletita aí, congestivos e baixo gasto cardíaco, que seguramente não se vão olvidar.
Nosotros tenemos que clasificar en congestivos de bajo gasto cardíaco, porque después, cuando nosotros vamos a ver una tablita ahí para el tratamiento, es sumamente importante repasar esa parte acá de congestión y de bajo gasto. ¿Cuáles son los exámenes complementares que nosotros vamos a hacer a nuestro paciente? Laboratório já é de lei. Nosotros vamos a pedir una cosita acá en específico que vimos en la clase de insuficiencia cardíaca, que es el BNP y el NT-proBNP. ¿Sí? Son péptidos natriuréticos, es un péptido natriurético y de acuerdo a su cantidad en sangre, nosotros vamos a evaluar si hay una insuficiencia cardíaca, si es probable, si es posible o si es muy probable. Recuérdense que nosotros pedimos los dos, pero generalmente los valores no necesitan saber, ¿sí? Muchas de las veces viene ahí al lado, en el valor de referencia, a veces viene ahí. Y también varía mucho de edad, varía mucho de laboratorio. Entonces, solo sepan que en examen complementar en el laboratorio, nosotros vamos a pedir el péptido natriurético, el B, recuérdense que es ventricular, y nosotros pedimos el BNP y el NT-proBNP. ¿Sí? Solamente eso ya es lo suficiente para decir en un oral. La radiografía de tórax y el electrocardiograma son dos estudios que nosotros ya vamos haciendo enquanto el laboratorio va quedando listo. Entonces, ya se ponen los electrodos, ya envía el paciente para la radiografía de tórax, y la radiografía de tórax, cuando un paciente tiene signos congestivos, esa radiografía que el paciente va a presentar. Una radiografía que está, si nosotros nos ponemos a mirar bien, está bastante infiltrada. Ese infiltrado es característico del edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿sí? Hay que tener mucha, pero mucha imaginación para ver eso, pero puede haber la imagen en alas de mariposa, ¿sí? En alas de mariposa. Pero acá já está um pouquinho mais difícil, porque há infiltrado por todo o pulmão, ¿sí? Todo o pulmão mesmo. Não temos, acá pode haver um pouquinho de, acá pode haver um pouquinho de, parece que o seno costofrênico esquerdo está afetado, pero haveria que sacar outra radiografia, pero o direito está normal. Qual é o ponto acá? Qual é o ponto acá? Na radiografia de tórax de um paciente com edema agudo de pulmão, nesse caso cardiogénico, nosotros vamos a ver la cefalización del flujo sanguíneo, los hilos pulmonares van a estar dilatados, como nosotros vemos acá, los hilos pulmonares un poquito dilatados, y también vamos a ver la imagen en alas de mariposa o alas de murciélago, algunas guías dicen. Pero básicamente, en lo más así, otra cosita que podemos apreciar con la radiografía de tórax es el tamaño del corazón, porque el tamaño del corazón nos va a indicar si hay hipertrofia, si hay, por ejemplo, una dilatación cardíaca, una cardiomegalia, no hipertrofia, perdón, va a evidenciar si hay una cardiomegalia. Entonces acá, para ustedes, el índice cardiotorácico, ¿sí? Para vos ahí que está escuchando, índice cardiotorácico de ese paciente, ¿está normal o está aumentado? Certa resposta. Índice cardiotorácico está aumentado. Não cabe dos corações no mesmo tórax, cardiomegalia nesse paciente. Possivelmente esse paciente, possivelmente não. Esse paciente seguramente tem uma cardiomegalia. Então, eletrocardiograma e radiografia de tórax ao mesmo tempo que se vai venindo do laboratório. E qual é o ponto del eletrocardiograma? O eletrocardiograma nos vai dar se tem alguma arritmia. Porque se vocês recordam, nós vimos antes que as arritmias são fatores desencadenantes de insuficiência cardíaca. Acá, por exemplo, temos ausência de onda P, ¿sí? E ritmo irregular. Se temos ausência de onda P, ritmo irregular e o pulso não coincide, ou seja, temos alguma coisa acá. Qual é a enfermidade que nós já vimos em SEMI, já vimos em todos os lados, que tem pulso irregular e desigual e ausência de onda P no eletrocardiograma? Qual é a enfermidade? Justamente essa que está pensando, fibrilação auricular. Fibrilação auricular é a arritmia mais frequente de todas e é uma das arritmias que descompensa o paciente, ou seja, descompensa a insuficiência cardíaca. Prestem atenção que qualquer coisa que dilata a aurícula genera fibrilação auricular, hace com que tenha a predisposição de generar fibrilação auricular. Então, nesse paciente, se por exemplo, vem um paciente com essa radiografia e com esse traçado eletrocardiográfico, que eu vou fazer com esse paciente? Tratar a arritmia do paciente, que provavelmente já vai ser com que o paciente salga desse
dessa insuficiência cardíaca descompensada. É sencillo, não é tão difícil essa classe acá, solamente é uma complementação da insuficiência cardíaca. E o ecocardiograma, para que nos sirve? O ecocardiograma, pensei que tinha acá um ecocardiograma, mas basicamente o ecocardiograma nos sirve também para indicar se, por exemplo, as válvulas estão contraindo bem, se não é alguma hipomotilidade, ou seja, alguma falta de contracção cardíaca, que essa hipomotilidade, ausência de contracção em algumas regiões do coração nos hace pensar em algum processo isquêmico, algo assim. Então, o ecocardiograma nos sirve para evaluar as válvulas, evalua toda a contracção cardíaca, se há gradiente intervalvular, evalua todo o ecocardiograma. ¿Sí? É recopado e é um exame complementar que não pode faltar em cardio. O básico del básico é laboratório, eletrocardiograma, radiografia e ecocardiograma. Como nós vamos evaluar nosso paciente com insuficiência cardíaca descompensada? Essa é pergunta de exame, ¿sí? Pergunta de horário. Em realidade, a maioria das coisas aí que estamos falando, por exemplo, como nós vemos a radiografia, que pode vir um eletrocardiograma, todo isso é pergunta de exame, ¿sí? O laboratório, NT, ProBNP, generalmente não é pergunta assim bem específica, tá? Pero podem perguntar. Lo mais assim característico é, por exemplo, aquele piquimbo que vão haver em uma classe aí de síndrome coronária agudo e também como nós vemos na radiografia que pode vir em electro, todo isso é pergunta de exame, ¿sí? E outra cosita que eu sei que é uma pavada, pero se pergunta, é isso. Que nós devemos fazer com um paciente que liga com insuficiência cardíaca descompensada? Essa é a perguntita clave acá que eles usam para que você possa desenvolver. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer em um paciente com insuficiência cardíaca? É diagnosticar. A primeira coisa, eu sei que não é idiotice isso, pero se pergunta. Primeira coisa é diagnosticar que o paciente tem uma insuficiência cardíaca descompensada. Qual é a segunda coisa? Identificar a causa e os desencadenantes. Por que eu tenho que identificar a causa e desencadenante? Para tratar a causa. Se eu não sei a causa e trato somente a insuficiência cardíaca, por exemplo, dou um vaso, um inotrópico positivo, uma furosemida, e no saco o paciente, esse pacientito acá que nós estávamos vendo que tem fibrilação auricular, o paciente me vai seguir sendo uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, tenho que definir a causa e evaluar a gravidade para tratar a causa para que o paciente melhore. Se eu não hago isso, o paciente solamente trato como se fosse assintomático, o paciente não sai. Se a arritmia sigue aí, o paciente vai seguir descompensando e não sai da insuficiência cardíaca descompensada. Então, primeira coisa a fazer é diagnosticar a insuficiência cardíaca, identificar causas e desencadenantes e evaluar a gravidade. Gravidade, obviamente, nós vamos evaluar de acordo à hemodinâmica do paciente, então depende de cada paciente, depende de cada desencadenante também. As metas do tratamento, tá? Isso não há que saber, não se pergunta, pero sepan que basicamente é estabilizar o paciente e melhorar os sintomas em menor tempo possível, sem generar danos secundários à terapia empleada. Ou seja, temos que melhorar a hipotensão, sacar de la arritmia, sacar de la hipovolemia e cuidado com o deterioro renal, que deteriora muito rápido. E como nós vamos tratar um paciente com insuficiência descompensada? Nós vamos tratar o paciente sempre com medidas generais. Primeiro, liga qualquer paciente, isso sepan para a vida, é monitoreio oxígeno e vias, monitoreio de los signos vitales, oxígeno se a saturação está baixa, e vias periféricas, mínimo 2 vias gruesas, 14, 16, ou 3, 18, ou 3, 21. ¿Sí? Então, vamos a internar o paciente, monitoreio oxígeno e vias, monitoreio, vamos a utilizar electrocardiograma nesse paciente, vamos evaluar o pulso e a saturação. Posição importantíssima acá, posição semi-sentada. Por que a posição? Nós necessitamos pôr posição, o paciente em posição semi-sentada. Se nós ponemos o paciente assim, vai reabsorver, perdão, ponemos o paciente de cúbito dorsal, ¿sí? Se nós ponemos o paciente de cúbito dorsal, reabsorve todos os edemas. O coração que já não estava suficiente, não estava manejando esse volume, essa volume de 5 litros, que seria o normal, depende, obviamente, de cada paciente, pero imagine que o coração já não bombeia 5 litros. Imaginem a reabsorção de 2, 3 litros que vai generar o paciente. Não vai conseguir.
manejar toda esa volemia. Entonces, el paciente va a empeorar mucho los síntomas. Por eso que se deja el paciente en posición semi-sentada, para que los edemas no se reabsorban en ese momento, no se reabsorban de onda. Se deja el paciente justamente por eso, senão el paciente empeora y puede nos dejar y partir para otra dimensión. Entonces, posición semi-sentada, oxígeno segundo la necesidad, como siempre, levar la saturación de oxígeno más de 90%, si tiene enfermedad pulmonar, y más de 95% si no tiene enfermedad pulmonar. Siempre presión de oxígeno tiene que ser mayor de 60 milímetros de mercurio, y restricción hídrica y restricción de sodio. ¿Por qué restricción hídrica? Porque vamos a dar un balance hídrico negativo, que se llama, al paciente. Gente, es lógica. El paciente no maneja el volumen, la volemia suficiente, o sea, no maneja los 5 litros que tiene. ¿Por qué le van a enfiar? ¿Por qué le van a poner más 1 litro, 500 ml, 1 litro? No, eso no tiene lógica, poner más volemia, ¿sí? Justo, restricción hídrica, recordar, y de sodio también, ¿ok? Recuérdense eso. De acuerdo al perfil clínico del paciente, que nosotros vamos a ver ahora, va a ser un tratamiento específico. El paciente puede tener 4 tipos de perfiles. Puede venir con 4 tipos de perfiles. ¿Cuáles son esos perfiles? El A, B, C y el L. ¿Sí? El L sería no el coringa, sino que el que puede ir para cualquier lado. Recuérdense eso. Por eso que nos sigue A, B, C, D. El L. ¿Sí? El A, nosotros vamos a clasificar el paciente. El perfil clínico del paciente va a estar dado justamente por la clínica que nosotros vimos antes. Si el paciente tiene signos congestivos o si tiene signos de bajo gasto cardíaco. Si el paciente no tiene signos congestivos y no tiene signos de baja perfusión o de bajo gasto cardíaco, vamos a llamar a ese paciente tibio y seco o caliente y seco. Paciente no tiene frialdad en extremidades y no tiene edema agudo de pulmón. Ese es el perfil A. Entonces, es el caliente y seco. ¿Qué nosotros vamos a hacer con ese paciente? Restricción hidrosalina y tratamiento del factor desencadenante. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ese perfil A es el mejor perfil que nosotros podemos nos encontrar en la práctica clínica, que es el más sencillo, es solo restricción y tratar el factor desencadenante. El perfil B ya complica un poquito, B larga. ¿Sí? Ya complica un poquito. ¿Por qué? El paciente tiene perfusión periférica, o sea, está caliente, está tibio, pero tiene signos congestivos, está húmedo, tiene edemas en miembros inferiores, ingurgitación jugular, reflujo hepatojugular, puede tener eso y puede tener crepitantes pulmonares. ¿Cuál es el punto acá? El paciente está caliente y húmedo, o sea, la perfusión periférica está ok, está caliente. ¿Sí? Hay perfusión periférica, pero tiene signos congestivos. ¿Cuál es el punto acá? Si tiene congestión, tenemos que eliminar ese líquido. Vamos a dar diuréticos. Diurético de elección es furosemida endovenosa. Podemos dar hidroclorotiazida o espironolactona? Podemos. Pero lo de elección acá es furosemida, de 40 a 60 miligramos, ¿sí? Endovenoso. Nos suelen preguntar dosis, pero por las dudas, graven eso, 40 a 60 miligramos. Que nosotros sumamos a furosemida. Furosemida sirve para eliminar el líquido, ¿sí? Sumamos vasodilatadores. Vasodilatadores podemos utilizar IECA, nitratos via oral ou via endovenosa. Todo vai depender da gravidade que esteja nosso paciente. Vasodilatadores, recuerden-se que um vasodilatador que se utiliza bastante, que é para reduzir a pós-carga, é o nitrato, ¿sí? La nitroglicerina. La nitroglicerina tem efeito vasodilatador coronário, principalmente, e também sistêmico. Então, é um dos nitratos que nós vamos utilizar como vasodilatador em nosso paciente. Então, perfil B, está caliente e está úmido, tem signos congestivos, diuréticos e vasodilatadores. Se tem hipoxemia, le enfiamos na cânula aí de oxígeno e já lhe damos aí 3 litros de oxígeno. Perfil C. Acá sí, el paciente está en el horno. Famosa, estoy en el horno. ¿Sí? Estamos en el horno para estudiar. Ese paciente acá está justamente en el horno. ¿Por qué? El paciente está frío y húmedo. Frío significa baja perfusión, o sea, bajo gasto cardíaco. Húmedo, congestión. Paciente está cagado. Ese está en la mierda mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Si está frío y húmedo, tenemos que hacer el corazón bater más y eliminar esse líquido que há em excesso. Então, vamos a dar diuréticos e inotrópicos positivos, ok?
diuréticos e inotrópicos positivos. ¿Cuál es el diurético de elección? Furosemida. ¿Cuál es el inotrópico positivo? La dopamina. En realidad, la dobutamina sería la de elección acá. Recuérdense que la dopamina tiene muchos efectos adversos. Entonces, por eso que prefiere dobutamina. Pregunta de oral, ahora, y prestem atención. Dobutamina tiene un efecto adverso, que es la hipotensión. ¿Cómo que se contrarresta el efecto hipotensor de la dobutamina? Asociando noradrenalina. Anoten eso porque seguramente va a preguntar a alguien de ustedes. El efecto de la dobutamina es aumentar la contractilidad ventricular y auricular, ¿ok? Aumenta, aumenta, pero tiene un efecto en el sistema venoso periférico, sistema arterial y venoso periférico, sistema vascular, que es la hipotensión, o sea, genera una vasodilatación periférica y hace con que el paciente puede tener una hipotensión. Para contrarrestar esa hipotensión, nosotros le metemos encima de la dobutamina, sumamos, si el paciente tiene hipotensión, sumamos noradrenalina, ¿ok? Básicamente eso es la preguntita del examen. Para contra... Entonces, si te pregunta, dobutamina da hipotensión. Ok, ¿con qué yo trato? Noradrenalina. Ahora ya sabes con qué tratar la hipotensión generada por la dobutamina. Entonces, perfil C, el paciente está cagado. Tenemos que eliminar líquido y hacer el contracción, corazón contraer. Entonces, dobutamina y furosemida. Si necesario, agregamos noradrenalina. E, obviamente, tratar o fator desencadenante. Se é síndrome coronário agudo, vamos tratar o síndrome coronário agudo. Se é uma arritmia, vamos desfibrilar ou cardiovertir o paciente. Recuerden-se isso porque, estamos aí diciendo todo perfecto, pero nos olvidamos de tratar a causa. Sí, traten a causa, não olvídense isso. E perfil L é o perfil aí que se vai para qualquer lado. O que nós vamos fazer? O paciente está, não há congestão, pero tem signo de baja perfusão. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos que descubrir la causa. Entonces, vamos a meterle 250 mililitros de solución fisiológica o Ringer lactato y vamos a esperar la evolución. Si el paciente evoluciona para el perfil A, nosotros disminuimos el diurético, porque quiere decir que está teniendo una hipotensión. Si el paciente evoluciona para el perfil B, que es caliente y húmedo, vamos a dar diurético y vasodilatador. Se o paciente evoluciona para o B, é diurético e inotrópico positivos. Não é ionotrópico, é inotrópico positivo. Eu escrevi mal acá. Então, perfil A, B, C e L. El C está cagado, el A está ok, el B está en el medio termo e el L se va a qualquer lado. Basicamente é assim de maneira bem fácil. E o que nós vamos assim saber e vamos ter que decidir no horário é que temos que identificar a causa de identificar e tratar a causa. Por exemplo, se é síndrome coronário agudo na isquemia, infarto agudo do miocárdio, vamos fazer eletrocardiograma e troponinas e vamos fazer cateterismo cardíaco. Já vamos ver na classe aí de síndrome coronário agudo que nós fazemos com nosso paciente. Pero recuerden-se da mnemotécnica Monabie, ¿sí? Depois nós vemos aí em síndrome coronário agudo. Infecções. Que nós vamos fazer radiografia de tórax, exame de urina e hemocultivos. E vamos tratar com quem? Antibiótico. A arritmia eletrocardiograma, vamos tratar quem? Bradicárdias, arritmias bradicardizantes, marca-passo, taquicardizantes, antiarrítmicos e cardioversão elétrica. Hipertensão arterial sostenida, ou seja, hipertensão arterial. Nós vamos fazer vasodilatadores, nitroprusiato. Vamos diminuir essa pressão arterial do paciente, porque a hipertensão arterial é uma das principais causas, a transgressão dietética é uma das principais causas de descompensação da insuficiência cardíaca. O que eu disse antes, que os principais desencadenantes eram aqueles, estão acá: isquemia, infecção, arritmia e hipertensão. Hipertensão, uma das mais frequentes, e arritmia, recuerden, de la arritmia mais frequente, fibrilação auricular. Tudo ok? Vamos a tomar uma água. Agora já podemos contestar. ¿Cuál es el té que más te gusta? El mío, como ya dije, es de limón. Pongo bastante agua. Bastante agua no, pero pongo bastante hielo. ¿Sí? Para quedar bien gelado. É para parecer uma cerveja. Mentira. Não é não. Bueno, gente. Espero que esteja todo ok. Vamos a seguir com nossa classe, que agora nós então vimos já a insuficiência cardíaca descompensada. Vamos agora ao edema agudo de pulmão.
en la parte de respi já vimos el edema agudo de pulmón no cardiogénico e agora nós vamos completar com edema agudo de pulmón cardiogénico. Edema agudo de pulmón, ¿sí? Insuficiência es adentro de la parte aí de insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, é quando empeora a insuficiência e genera el edema agudo de pulmón. É uma emergência quando o paciente apresenta insuficiência cardíaca sumada a edema agudo de pulmón cardiogénico. ¿Cuál es la fisiopatología y cuál es la definición de edema agudo de pulmón? Básicamente, el edema agudo de pulmón ocurre cuando el líquido que es filtrado en el pulmón es más rápido de lo que puede ser removido. Ahí produce una alteración importante en el intercambio gaseoso por acumulación en el mismo espacio extravascular. O sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una formación de líquido, ¿sí? De filtrado plasmático, que es casi siempre la misma cosa. Pero cuando nosotros tenemos un exceso, sobrepasa la capacidad de remover ese líquido en exceso. Y entonces, ¿qué va a generar? Me olvidé la palabra. Genera transudado, o sea, aumenta la presión hidrostática capilar y genera un transudado, o sea, extravasa. Aí vem a palavra, extravasa de adentro del capilar para el intersticio. Eso es básicamente el edema agudo de pulmón. Clasificación, nosotros vamos a tener clasificación anatómica y del punto de vista funcional. Anatómica, si es un edema intersticial o alveolar, recuérdense que intersticial es el intersticio, espacio peribroncoalveolo vascular, y si es alveolar, es adentro del alveolo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entonces del punto de vista funcional? Tenemos el edema agudo de pulmón cardiogénico y el no cardiogénico. Eso fue pregunta de mi final de clínica 2, ¿ok? ¿Cómo se presenta el paciente con edema agudo de pulmón? Y ahí yo fui levando, dije los tipos de edema agudo de pulmón y me preguntó dentro de eso, Miguel, fue lo que me llevó a insuficiencia respiratoria. Preguntó los mecanismos fisiopatológicos y el tratamiento de insuficiencia respiratoria. Entonces, quando nosotros vamos a pensar edema agudo de pulmón adentro da insuficiência cardíaca descompensada, é um edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿sí? Cardiogénico. ¿Cuál es la diferencia entre el cardiogénico y el no cardiogénico? Solo para repasar. El cardiogénico tenemos trastornos hemodinámicos, o sea, alteración de la presión hidrostática capilar, y el no cardiogénico podemos tener aumento de la permeabilidad capilar por lesión de microcirculación. ¿Cuál es la fisiopatología que nosotros debemos saber? ¿Sí? Está siempre relacionada con la ley de Starling, que ocurre cuando hay un equilibrio entre las presiones hidrostática y la presión capilar. Qual é o ponto? Como que eu diferencio um paciente com edema agudo de pulmão cardiogênico de um não cardiogênico? Cardiogênico tem a pressão de enclavamento pulmonar maior ou igual a 18 milímetros de mercúrio. El não cardiogênico, que aí era por outras causas, como por exemplo inalação de tóxicos e também a sepsis, é um exemplo que lesiona a microcirculação. Nosotros vamos a tener una presión de enclavamiento menor de 18 milímetros de mercurio. Esa presión de enclavamiento, sepan el valor, porque es preguntado en el examen. Entonces, cuando nosotros tenemos un desequilibrio, tenemos un aumento de la presión hidrostática capilar o una disminución de la presión oncótica, que es la presión coloidosmótica, la misma cosa que se da por las proteínas, nosotros tenemos la formación de edema agudo de pulmón. Aumento da pressão hidrostática, las causas principal, insuficiência cardíaca e valvulopatias, ou sobrecarga de volume. Insuficiência cardíaca, estenosis mitral, estenosis aórtica, insuficiência aórtica e insuficiência mitral. São valvulopatias que podem generar aumento da pressão hidrostática. Las más frequentes, então, a mais frequente que devemos saber, insuficiência cardíaca congestiva. Diminuição da pressão oncótica, quais são as causas que podem generar edema agudo de pulmão? Hepatopatias, que aí temos a perda de proteínas e o hígado não consegue fabricar de novo a albúmina. Insuficiência hepática, ou seja, hepatopatias com insuficiência hepática, perdão. Síndrome nefrótico, que seria o síndrome nefrótico? Quando o paciente perde mais de 3 gramos de proteínas por dia, e enteropatias com perdedoras de proteínas, ou enteropatias perdedoras de proteínas, quando o paciente perde muita proteína por uma afectação intestinal. Essa é a fisiopatologia, basicamente, do edema agudo de pulmão. Qual é a clínica? Essa foi a pergunta de meu exame. Clínica, o paciente vai apresentar disneia, ortopneia, obviamente, porque estamos em cardiogênico, tos, expectoração salmonada, síndrome de condensação pulmonar, quando afecta o alvéolo, estertores crepitantes, sibilâncias, galopes e edemas em membros inferiores. Então, disneia,
tos, expectoración asomonada y va a tener edemas en miembros inferiores, sí, o sea, presenta Godet en miembros inferiores. Y ritmo galope, R1, R2, R3, o R4, R1, R2, R3, ¿sí? ¿Cuál es el punto acá? Punto acá muy importante. Paciente con edema agudo de pulmón, tenemos que descubrir la causa, si es cardíaca, la causa que sea, ¿sí? El cardiogénico ya nos da una idea que es cardíaco, entonces nosotros tenemos líquido en el pulmón y tenemos un corazón que a veces bombea mal, entonces tenemos que dar furosemida para eliminar el líquido y inotrópicos positivos para que el corazón se contraiga. ¿Cómo que nosotros vamos a estudiar ese paciente con edema agudo de pulmón? La misma cosa, ¿sí? Es bien sencillo acá. Laboratório, radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardio. En la radiografía de tórax, edema agudo de pulmón, cardiogénico, edema agudo em alas de mariposa, generalmente dilatação do hilo pulmonar, recefalização do flujo sanguíneo e também pode haver as linhas A e B de Kerley. Se pode ver linhas A e B de Kerley, se pode, pero si te pregunta isso no oral, não digas líneas A e B de Kerley, si no sabes. Si sabes, ok, decir y después ya decir la definición. Si no sabes, no te metas por ahí, porque si no te va a preguntar qué son las líneas y dónde aparecen. Ese es un caso típico de un paciente que tuvo un edema agudo de pulmón cardiogénico y miren, es el mismo paciente, por increíble que parezca. Un paciente es hoy, por ejemplo, y dentro de una semana es el mismo paciente, ¿sí? 8 días después del tratamiento. Esse paciente ligou com infiltrado intersticial, obviamente que, porque eu não penso que é um EPID? É lógica, o paciente ligou com disneia súbita, crepitantes pulmonares, ligou com insuficiência cardíaca, com ritmo de galope, nos disse todo, nos leva a uma insuficiência cardíaca descompensada. Diferença do EPID? Não. O EPID, generalmente, o paciente já tem outra clínica. Tem crepitantes? Tem. Tem tos? Tem. Tem febre? Não, não tem. Por isso que diferenciamos de uma pneumonia. Pero acá, sempre que o paciente vem com sintomatologia cardíaca, ¿sí? Sumado a isso. Então, o mesmo paciente, miren depois do tratamento, ¿sí? É o mesmo paciente, por increíble que pareça, esse paciente melhorou de maneira adequada. Tratamento, primeira coisa interna do paciente. Qual é o tratamento del monitoreo? Del paciente que liga agudo. É monitoreo oxígeno e vias para a maioria dos pacientes. Em realidade, todo paciente que liga agudo e liga mal, monitoreo oxígeno e vias. Tengo um edema agudo de pulmão cardiogênico, eu sei que o coração está bombeando, está generando regurgitação hacia aqui no pulmão. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Posição semi-sentada. ¿Sí? Posição semi-sentada. Lo que eu posso fazer quando o paciente tem, por exemplo, nós estamos em um lugar que não tem muita, ou seja, não temos o fármaco, não temos, como pode dizer, não temos estrutura suficiente, hasta que ligue a ambulância e hasta que derive o paciente, podem ser sangria blanca é o nome, torniquetes rotatórios. Hoje em dia é difícil de ver isso, pero se pode fazer torniquetes rotatórios, se põe 3, ou seja, braço, pierna direita e pierna esquerda, depois se rota a cada 15, 20 minutos. ¿Sí? ¿Por que se põe torniquete? Torniquete se pode inflar no manguito aí da pressão arterial e se deixa aí por 10, 15 minutos. ¿Sí? ¿Por qué se hace eso? Justamente porque si nosotros comprimimos la vena, dejamos el retorno venoso acá, no vuelve, entonces disminuye el retorno venoso, ¿sí? Queda sangre en el brazo y en las piernas. ¿Por qué ponemos el paciente sentado? Ya hablamos antes, ¿sí? Paciente sentado, la gravedad ayuda al paciente, o sea, el paciente no necesita, no reabsorbe todo el edema, entonces no necesita manejar todo esa volemia ahí que iba a se reabsorber y iba a aumentar, o sea, esse plasma que se iba, esse edema intersticial que se iba a reabsorver e vai aumentar a volema, então nós ganhamos tempo com isso. Paciente em posição semi-sentada. Nós vamos manejar a pré-carga e a pós-carga. Fisiologia pura acá. Vamos dar morfina. Recuerden-se que a morfina genera analgesia aos pacientes, melhora a disneia e o dolor torácico. ¿Cuál es el efecto de la morfina en el edema agudo de pulmón? Y acá puse porque eso es pregunta de oral. Efecto de la morfina. Morfina tiene efecto vasodilatador pulmonar y sistémico, o sea, disminuye la pós-carga, disminuye el esfuerzo respiratorio y disminuye la disnea, o sea,
genera analgesia. Se diminui a disneia, consequentemente, diminui a ansiedade do paciente. Então, o paciente melhora com morfina. Morfina para o edema agudo de pulmão. Recuerden-se isso. Oxígeno, obviamente que a pauta de oxígeno depende da oxigenação, ou seja, da pressão arterial de oxígeno e também da saturação de oxígeno. Lo ideal seria, podemos utilizar nesse paciente, darle oxígeno com CPAP ou BiPAP, para ajudar a pressão expirativa positiva. Nós vamos dar vasodilatadores se a pressão arterial é menor de 90 milímetros de mercúrio, ou seja, nitratos são os de Lexion ou nitroprusiato. Nós vamos utilizar esses dois tipos de vasodilatadores que hacen os vasodilatadores, manejam a pré-carga e pós-carga, porque diminuem o retorno venoso e diminuem a pós-carga. E inotrópicos positivos, ¿sí? Quando a pressão arterial é menor de 90. Só em casos que o paciente tenha baixo gasto cardíaco. Aí nós vamos meter um inotrópico positivo em nosso paciente com edema agudo de pulmão. Pero generalmente, lo ideal acá é paciente tem pressão arterial sistólica, vasodilatador, se é maior de 90. Paciente que tem pressão arterial sistólica menor de 90, ou seja, está hipotenso, inotrópicos positivos, porque o coração não está contraindo de maneira adequada. Quais são os inotrópicos que nós vamos utilizar? Dobutamina, dopamina, noradrenalina ou digitálicos. Digitálicos em caso de fibrilação auricular e grave nisso a fuego, se tem azébia presente. Digitálicos somente em caso de fibrilação auricular. Lo de elección seria a dobutamina, pero tem efeito vasodilatador, baja a pressão arterial, então nós vamos dar noradrenalina junto. Perdão, lo de elección es noradrenalina, sí, pero em casos que tenhas medo de utilizar por conta dos efeitos adversos, se pode começar com dobutamina e se genera vasodilatação, nós vamos dar noradrenalina, ¿sí? Recuerden-se que se o paciente está com pressão arterial sistólica de 100, 120, nós vamos dar dobutamina. Se está menor de 90, noradrenalina. Se pode utilizar assim. Diuréticos, sim ou sim, furosemida intravenosa, 40 a 60 miligramas endovenosa, ¿sí? Intravenosa, endovenosa, yo puse, que cagada, puse acá los dos, pero sepan que es intravenosa. Y asentarse el paciente, poner sentado. Entonces, miren acá la neumotécnica que quedó. Miren la neumotécnica que copada que quedó. Move, mas y da. Movida. Movida es nuestra neumotécnica para edema agudo de pulmão. ¿Sí? Movida es la neumotécnica que nosotros debemos recordar para edema agudo de pulmão. Entonces, ¿cuál es la neumotécnica? Move más movida. Monitoreio, oxígeno y vías, más morfina, oxígeno, acá vasodilatadores, los inotrópicos positivos, la D de diuréticos y la A sería de assentar-se, poner el paciente sentado. Entonces, vamos a reorganizar isso, vamos a dejar más sencillo posible. Paciente, eu dije assim de uma maneira bem general antes, paciente ligou com isso, com edema agudo de pulmão, que nós vamos fazer? Oxígeno com CPAP, furosemida ou vasodilatador. Perdão, oxígeno com CPAP, furosemida e vasodilatador. Paciente está com a pressão sistólica maior de 100 milímetros de mercúrio, isso eu saquei de Farreiras, sim? Maior de 100 milímetros de mercúrio, vasodilatador. Nitroglicerina, que é o mais utilizado, ou nitroprusiato. Paciente com pressão de 85 sistólica, 85 e 100, vasodilatador e pode-se sumar inotrópicos positivos, dobutamina ou os outros H que nós não vamos a entrar porque isso geralmente não se pergunta. Sepam a dobutamina. Paciente com pressão arterial sistólica menor de 95, vamos descartar a hipovolêmia e vamos dar inotrópicos e o dobutamina e o noradrenalina, os dois juntos. ¿Sí? Por isso que eu estava falando antes que era os dois juntos, muitas das vezes utilizado. Sepa essa tablita acá, porque é lá como nós vamos manejar nosso paciente com edema agudo de pulmão. Em caso muito grave, que o paciente não melhore com o tratamento farmacológico, nós vamos fazer o balão de contrapulsação aórtico. Também es pregunta de exame isso. ¿Sí? Sepan, como se fuera, no la palma de la mano, pero sepan que, en caso que no funcione el tratamento farmacológico, el tratamento médico, nosotros vamos a hacer el tratamento invasivo. El tratamento invasivo se dá com um balão de contrapulsação aórtico. Se utiliza em casos muito graves,
de fallo cardíaco severo y refractario a las medidas farmacológicas. Nosotros por la arteria, en general no nosotros, el cirujano vascular, introduce por la arteria femoral un catéter que contiene un baloncito acá en la punta, ¿sí? Hasta la aorta descendente. Justo antes, o sea, un poquito antes, distal a la salida de la subclave izquierda. El balón queda en reposo en sístole, miren acá, para que la sangre salga, y en diástole, por eso que se llama de contrapulsación aórtico, porque en diástole se infla para que la sangre vuelva y irrigue los vasos coronarios. Entonces, en reposo, en sístole queda en reposo el baloncito, permitiendo el paso de la sangre a la circulación general, y se infla en la diástole, desplazando la sangre hacia atrás para las coronarias, mejorando así la perfusión miocárdica. Y por delante, mejora también la perfusión sistémica. Cuando se desinfla, produce un efecto de reducción de la pós-carga y eleva el gasto cardíaco. ¿Cuál es el pronóstico de nuestro paciente con edema agudo de pulmón? ¿Sí? Si nosotros atendemos el paciente y tenemos rápido diagnóstico, ya conseguimos saber el desencadenante, tratar el mismo, suele se resolver de maneira adequada, dependendo da causa, obviamente. Pero se nosotros cagamos aí com a atenção do paciente, muere em poucas horas ou dias. Bueno, essa foi a classe de hoje, de uma maneira bem resumida. Vemos na parte aí de edema agudo de pulmão e também de insuficiência cardíaca descompensada, dois temas sumamente perguntados e sumamente importantes para saber, tanto para nossa vida quanto para o exame. Sí, em realidade, tanto para o exame quanto para nossa vida. Então, vamos a seguir repassando esse conteúdo. Junto aí, é uma classe complementar de insuficiência cardíaca. Repassem muito essa parte aí, porque sempre é necessário saber o básico. Sabendo o básico, o pilar aí, nós vamos conseguir construir uma boa, ou seja, vamos conseguir uma boa noção de cardio. Então, pilares de cardio é semiologia, insuficiência cardíaca e insuficiência cardíaca descompensada. Basicamente, esses são os pilares de cardio, as classes mais assim, punk, las más importantes que nosotros debemos saber para entender lo restante. Las otras clases no son importantes, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para producir, para formar, para nosotros crear un pilar bueno, hay una buena base, nosotros necesitamos entender insuficiencia cardíaca y la descompensada para que quede mejor el razonamiento de esa era, o sea, de ese módulo que es la cardiología. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima clase. Tenga un bendecido día, tarde, noche y bueno, eso fue lo de hoy. Adiós.